Olá, concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui o professor Gabriel Velasco do IASE, que é o Instituto Aprendendo do Zero. E junto nós daremos início às aulas, de lei orgânica do município de Betim e também do Estatuto. Você poderá acompanhar aqui no canal. Bom, quem somos nós? Nós somos do Rio de Janeiro e damos aulas aí para concursos públicos municipais, especificamente as leis, tá? Lei orgânica, estatuto, código de postura, dos municípios, principalmente da região sudeste. Então, nós nos especializamos em leis orgânicas, leis do município. Tá legal? Bom, quero te convidar a você já se inscrever em nosso canal, porque aqui nós vamos passar por toda a lei orgânica, todo o estatuto, aí visando o seu concurso. Se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, tá? Deixa o seu like e compartilhe o nosso conteúdo que você vai nos ajudar muito, tá? Nossas aulas são gratuitas e o objetivo é fazer você aprender muito, muito sobre a lei orgânica, sobre o estatuto, para na hora da sua prova você acertar o maior número de questões ou quem sabe gabaritar essa parte de lei. Bom, o concurso de vocês conta com 1.342 vagas, níveis médio e superior. Inscrições do dia 3 de junho ao dia 2 de julho. Validade do concurso de 2 anos. Tá? Então, período bem interessante. Você que não começou a estudar, está na hora de você mandar brasa aqui com a gente. Bom, quem vai sediar esse concurso é o FUMARC, tá? Vale a pena você entrar lá no site para dar uma olhada. A gente vai até deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Inscrições no valor de 80 a 130 reais, salário de 1.345 a 8.773 reais. Legal? Então, você que não nos conhece, siga a gente também lá no Instagram, vou deixar no final o endereço do nosso Instagram, lá o link. Também TikTok, aqui no YouTube, você pode ir lá visitar o nosso site, a gente vai deixar tudo aqui. Mas ó, não se esqueça, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho e deixa o like. Só mais um recadinho, nós preparamos um e-book, tá? O e-book ele é com 100 questões de lei orgânica, 50 questões de estatuto do servidor, gabarito, referência e explicação para você treinar bastante, porque só ler não vai adiantar. Lei, você lê, não adianta, porque você acaba esquecendo. Então, você tem que exercitar. Aqui também, eu não passo por todos os artigos e parágrafos, tá? Eu pego aqueles que a gente vê que tem mais relevância, maior possibilidade de ser cobrado na sua prova. Mas isso não exime você da responsabilidade de ler, tá? Passar, dar uma olhada, se familiarizar mais com a lei orgânica do seu município. Falei pra caramba, vem comigo, vamos começar o nosso estudo, tá, pessoal? Que fala da lei orgânica do município de Betim. O preâmbulo traz nós, representantes do povo de Betim, investido na atribuição constitucional de elaborar a lei orgânica municipal, reunidos em sessão solene no dia 21 de março de 1990, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte lei orgânica do município de Betim. Então, a gente agora vai começar a mandar brasa. Alguns artigos eu botei aqui, realmente vou passar só a leitura, outros, a maioria eu vou explicar para você, tá bom? Então vamos lá. Título 1, disposições preliminares. Só mais uma coisinha, lei orgânica, pessoal, é como se fosse a Constituição no município, tá? A Constituição Federal, ela vai nortear lá a União. A lei orgânica, ela vai aí dar um direcionamento no município, tá? Então, ela tem como grande referência a Constituição Federal, de nenhuma maneira ela vai contrariar a Constituição Federal, tá? Mas ela que vai reger aí o município dentro das peculiaridades do município. Bora lá. Artigo 1º. O município de Betim, pessoa jurídica de direito público interno do Estado de Minas Gerais, integra com autonomia político-administrativa a República Federativa do Brasil. Artigo 2º. Todo o poder do município emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, lá os vereadores, prefeito, né? Ou diretamente, pode ser plebiscito, referendo, nos termos desta lei orgânica e da Constituição Federal. Artigo 3º. O município reger-se-á e organizar-se
organiza-se, e rege-se por esta lei orgânica e demais leis que adotar, observados os princípios da Constituição da República e do Estado. Beleza? Artigo 4º, pessoal. O município concorrerá nos limites de sua competência para a consecução dos objetivos fundamentais da República e prioritários do Estado. Vamos passar pelos objetivos prioritários que foram elencados aí do município. Botei alguns aí que diz: são objetivos prioritários do município. Primeiro, gerir interesses locais como fator essencial de desenvolvimento da comunidade. Cooperar com a União e o Estado e associar-se a outros municípios na realização de interesses locais. Promover de forma integrada o desenvolvimento social e econômico de sua população. Promover plano, programas e projetos de interesse dos segmentos da sociedade. Estimular e difundir o ensino e a cultura. Proteger o patrimônio cultural e histórico e o meio ambiente. Combater a poluição. Preservar a moralidade administrativa. Tá? A gente passou aí pelo rolzinho de objetivos prioritários do município. Vamos lá. Título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Artigo 6. O município assegura no seu território e nos limites de sua competência a efetividade dos direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Tá? Então, cabe ao município assegurar no seu território e nos limites de sua competência a efetividade dos direitos e garantias, ou seja, que eles sejam cumpridos, tá? Os que estão lá na República, na Constituição da República. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão e entidade legalmente constituída tem o direito de denunciar a autoridade competente a prática por órgão ou entidade pública, concessionário ou permissionário de serviço público de ato lesivo aos direitos do usuário, cumprindo ao poder público apurar a veracidade da denúncia. É lógico, denunciou, tem que ver se é verdade ou não e aplicar as sanções cabíveis quando necessário, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 4º. O poder público municipal coibirá todo e qualquer ato discriminatório, nos limites de sua competência, tá? Dispondo na forma da lei sobre a punição ao agente público e estabelecimento privado que pratiquem tal ato. Parágrafo 5º. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa ou garantia de instância, o direito de petição ou representação aos poderes públicos do município, a obtenção de certidão para a defesa de direito e esclarecimento de situação de interesse pessoal, seja particular. Parágrafo 6º. Incide na penalidade de destituição de mandato administrativo ou de cargo ou função de direção em órgão ou entidade da administração pública ou agente público que deixar injustificadamente de sanar dentro de 90 dias, olha o prazo aí, do requerimento do interessado, ou seja, ele deu entrada, tá? Ele requereu algum tipo de posicionamento e o agente público se omitiu, não sanou, tá? Aí sim, ó, que ele será penalizado com a destituição do mandato administrativo ou do cargo em função de direção. Beleza? Então, isso, ó, basta ele se omitir e essa omissão inviabilize o exercício de direito constitucional. Parágrafo 8º. No processo administrativo, qualquer que seja o objeto e o procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a defesa ampla e o despacho ou a decisão motivados. Artigo 7º. Ao município é vedado, ou seja, o município não pode realizar, estabelecer culto religioso ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes ou funcionamento ou manter com eles ou com seus representantes relação de dependência ou de aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Você já deve ter ouvido falar que o Estado é laico, né? Então esse termo está ligado a essa parte aí. Recusar fé a documento público, criar distinção entre brasileiros ou referências em relação às demais unidades ou entidades da federação. Bora lá, título 3º da Organização do Município, capítulo 1º, disposições gerais,
fala o seguinte: são poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Eu sempre chamo a atenção que na União nós temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. No município nós só temos 2 poderes: legislativo e executivo. Legislativo, eu estou falando aí da Câmara Municipal, dos vereadores. Executivo, eu estou falando do prefeito, dos secretários, do prefeito. Beleza? Não se esqueçam disso, hein? Não tem judiciário no município, pessoal. Capítulo 2 da competência. Ao município compete, coloquei algumas aí, que é um rol grande. Já quero chamar a atenção de vocês que tem competência do município, tem competência comum do município com o Estado e com a União. Aqui eu estou falando competência do município. E você vai dar uma olhada nesse rol, que não vou trazer todos aqui, que eu quero ser mais objetivo, tá? Então, primeiro, compete ao município legislar sobre assunto de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, criar, organizar, suprimir distritos, observada a legislação estadual, coloquei em negrito, manter relações com a União, os estados, Distrito Federal e os demais municípios, proteger o meio ambiente e combater a poluição, instituir o regime jurídico único e os respectivos planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das suas autarquias e das fundações públicas, elaborar o plano diretor, que é a base lá da construção de todo o município, elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, desapropriar por necessidade ou utilidade pública e por interesse social nos casos previstos em lei. Botei o 31 aí também. Exercer outras atribuições pertinentes ao interesse local. Então, aí eu falei as competências do município. Olha aí o artigo 14, ele fala de competências que são comuns, tá? União, Estado e município. Vamos dar uma olhada. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, cuidar da educação e assistência pública, da proteção e garantia da pessoa portadora de deficiência, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, proteger o meio ambiente, combater a poluição, preservar as florestas, a fauna e a flora, combater as causas de pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. E o 12 aí também que eu coloquei, estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito. Partindo do capítulo 3 do Patrimônio Público Municipal, artigo 15, o patrimônio público do município é constituído por bens ou de bens móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, lhe pertencem. Então vamos lá, artigo 16, cabe ao prefeito a administração do patrimônio público municipal, respeitada a competência da Câmara quanto aos bens utilizados em seus serviços. Tá? Então, os bens que a Câmara administra, ela que é responsável. Artigo 18, a aquisição de bem imóvel a título oneroso depende de avaliação prévia de autorização legislativa. Então, para o município, vamos lá, comprar, tá, um bem imóvel, tá, vai depender, pessoal, de avaliação prévia de autorização legislativa. Legal? Então, aquisição de bem imóvel liga a avaliação prévia e autorização legislativa. Artigo 19, alienação de bem imóvel do município, sempre subordinada à existência de interesse público expressamente justificado, é feita mediante avaliação prévia, autorização legislativa específica e licitação. Dispensada esta nos casos de doação e permuta. Dispensada esta o quê? A licitação, no caso de doação e permuta. Tá? Mas a alienação, tá? Ela vai depender de avaliação prévia, autorização legislativa específica e licitação. Mas, no caso de doação e permuta, a licitação é dispensada. Beleza? Parágrafo 1º, a doação é permitida para a instalação e funcionamento de órgão ou serviço público e para fins exclusivamente de interesse social. Legal? Então, interesse social, doação é permitida, mas dependerá exclusivamente de interesse social. Artigo 20,
Alienação de bens móveis, nós vimos lá até de bens imóveis, agora os bens móveis, é feita mediante avaliação prévia e licitação e se condiciona à comprovação em laudo técnico de exaustão por uso do bem ou de sua ociosidade para o serviço público municipal. Beleza? Parágrafo único. A licitação é indispensável na doação, permitida exclusivamente para fins de interesse social, na permuta e na venda de ações em bolsa. Tá tudo, ó, bem, estou pontuando aí para que você faça essa distinção. Artigo 21. O uso especial de bem imóvel de patrimônio municipal por terceiro é objeto de concessão mediante contrato de direito público ou a título de direito real resolúvel, permissão e pode ser por autorização. Que, por exemplo, tem os quiosques, né, que estão na beira da praia lá, que aí é um tipo de objeto desses aí, que é o bem lá, quem construiu foi a prefeitura, aí ele vai fazer o concessão, permissão, autorização, aí vamos ver qual vai ser, mas é um exemplo para você, para a gente contextualizar. Parágrafo 1º. A concessão administrativa, ou como direito real, é por tempo determinado e depende de autorização legislativa e licitação, podendo ser dispensada quando ocorrer relevante interesse público ou interesse social, expressamente justificado. Tá? Então, ó, a licitação, nesse caso aí, pode ser dispensada quando ocorrer interesse público relevante ou interesse social que deva ser justificado. Parágrafo 2º. A permissão independe de autorização legislativa e licitação, mas é feita a título precário. Título precário, pessoal, é quando não tem força. A administração, a qualquer momento, ela pode chegar lá e rescindir, tirar essa permissão. Tá? Então, ó, a título precário, por decreto e para atender a finalidade educativa, cultural, de assistência social, de saúde, esportiva, ambiental ou turística. Parágrafo 3º. A autorização que pode incidir sobre qualquer bem é ato precário, outorgada por escrito, quando solicitado pelo interessado para o exercício da atividade ou de uso específico e transitório, por prazo não superior a 30 dias. Tá legal? Então tem lá, ó, a permissão, tá? Independe de autorização legislativa e licitação. A autorização já é outra coisa aqui embaixo, ó. É ato precário também, outorgada por escrito, beleza? Mas é diferente de permissão. Porque, na verdade, a autorização ela vem depois da permissão, tá? Porque para permissão você tem que ter autorização, mas nesse caso aí a gente fica com essa explicação. Qualquer dúvida você coloca aqui no comentário. Parágrafo 4º. O uso de bem municipal por qualquer das formas de outorga prevista neste artigo é remunerado ou gratuito. Tá? Artigo 22. No município, preferencialmente a venda ou doação de seu bem imóvel, outorgará concessão de direito real de uso. Então, é preferencialmente a venda ou adoção de seu bem imóvel. Ele não está falando de imóvel aqui, tá? Imóvel. Artigo 23. Autorização legislativa na alienação e na concessão administrativa ou como direito real requer o voto da maioria dos membros da Câmara. Então, nesse caso aí, alienação, concessão administrativa ou até mesmo para direito real, vai depender aí, a autorização legislativa, do voto da maioria dos membros da Câmara. Capítulo 4. Das obras e serviços públicos. Artigo 24. A competência do município para a realização de obra pública abrange construção de edifício público, construção de obra e instalação para implantação e prestação de serviço necessário ou útil à comunidade, execução de qualquer outra obra destinada a assegurar a funcionalidade e o bom aspecto da cidade. É ligado ao interesse da população, sem dúvida. Parágrafo 1º. A realização de obra pública se condiciona à sua adequação ao plano diretor, ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias,
deve ser precedida de projeto elaborado segundo as normas técnicas apropriadas. Parágrafo 2º. A obra pública pode ser executada diretamente por órgão da administração pública e indiretamente por terceiro, mediante procedimento licitatório. Tá? Quando ali vai haver uma forma de concorrência justa. Artigo 25. O município organizará e prestará diretamente ou sob regime de concessão ou permissão o serviço público de sua competência. Parágrafo 2º. A concessão será outorgada por contrato de direito público, precedido de autorização legislativa e licitação. Então, falei de concessão, eu falo de autorização legislativa e licitação. Beleza? É um contrato de direito público. Já no parágrafo 3º, eu tenho aí a permissão sempre a título precário, já falei o que é título precário, será outorgada por decreto. Então, permissão liga a decreto, após edital de chamamento de interessados para a escolha por meio de licitação do melhor pretendente. Parágrafo 4º. O serviço concedido ou permitido fica sujeito à regulamentação e fiscalização do município, incumbindo ao que o executar sua permanente atualização e adequação às necessidades do usuário. Bora comigo? Artigo 26. O município poderá retomar sem indenização o serviço concedido ou permitido, desde que seja executado em desconformidade com o contrato ou ato, ou que se revelar insuficiente para o atendimento ao usuário. Aqui próximo, uma cidade, aconteceu isso. O prestador lá de serviço, os ônibus públicos, o serviço estava ruim. O prefeito foi lá, afastou a empresa e botou os ônibus do município. Ou seja, ele rompeu esse contrato, até porque eles não estavam satisfeitos com o serviço que era prestado pela empresa. Então, isso pode acontecer. Parágrafo 1º. O serviço concedido ou permitido poderá ainda ser retomado caso o município estabeleça a sua prestação direta. Foi o que aconteceu. Parágrafo 2º. O concessionário ou permissionário sujeitar-se-ão à regulamentação específica e ao controle tarifário do município. Parágrafo 3º. No contrato de concessão e no ato de permissão, ao município se reserva o direito de averiguar a regularidade do cumprimento da legislação trabalhista pelo concessionário ou permissionário. Capítulo 27. A lei disporá sobre, primeiro, o regime de concessionário e o permissionário de serviço público, o caráter especial do contrato de concessão e de sua prorrogação, bem como as condições de sua caducidade, fiscalização e rescisão ou extinção, e as do ato de permissão. Segundo, os direitos do usuário. A lei também disporá sobre a política tarifária, a obrigação de o concessionário permissionário manter em serviço adequado, o tratamento especial em favor do usuário de baixa renda, e a lei também disporá sobre a reclamação relativa à prestação do serviço. Artigo 28. A tarifa do serviço público é fixada tendo em vista a sua justa remuneração. Artigo 29. É facultado ao poder público ocupar e usar temporariamente bens e serviços na hipótese de eminente perigo ou calamidade pública, assegurada a indenização ulterior, se houver dano ao concessionário ou permissionário. Capítulo 5 da Administração Pública, seção 1, disposições gerais. Artigo 30. Administração pública direta e indireta. Como eu já falei, direta eu tenho aí as secretarias, tá? A indireta eu tenho autarquias, a sociedade de economia mista, por aí vai. Obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí, pessoal, para você decorar isso daí, é o famoso LIMPE. Tá? Então, a administração pública direta e indireta obedece aos seguintes princípios. Não esqueçam disso, tá? Isso aí são princípios da administração pública. O LIMPE,
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Parágrafo 1º. A moralidade e a razoabilidade dos atos do poder público serão apuradas para efeito de controle e invalidação em face dos dados objetivos de cada caso. Artigo 31. A administração pública direta é a que é a que compete a órgão de qualquer dos poderes do município. Tá legal? Então, ela compõe tanto o legislativo como o executivo. Já o artigo 32, ele fala, o que eu vim falando no início, a administração pública indireta é a que compete à autarquia, à fundação pública, à empresa pública, à sociedade de economia mista, às demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do município. Legal? Artigo 33. Depende de lei em cada caso a instituição e a extinção de autarquia e fundação pública. Então, para instituir uma autarquia e fundação ou para extinguir, depende de lei. Tá? Depende de lei também a autorização para instituir e extinguir empresa pública ou sociedade de economia mista e para alienar ações que garantam nestas entidades o controle pelo município. Também depende de lei a criação de subsidiária de entidades referidas neste artigo e sua participação em empresa privada. Parágrafo 2º. Entidade da administração direta somente pode ser instituída para a prestação de serviço público. Legal? Artigo 34. As relações judiciárias entre o município e o particular, prestador de serviço público, em virtude de delegação sobre a forma de concessão ou permissão, são regidas pelo direito público. Tá? Guarda esse artigo aí também, que é importante pra caramba. Relações jurídicas, município particular, tá? Forma de concessão e permissão são regidas pelo direito público. Não se preocupe que você, no e-book, terá mais sobre isso aí, né? As questões, as explicações. Você vai com certeza guardar mais ainda isso tudo aí. Artigo 40. O município, as entidades de sua administração direta e as de direito privado, prestadores de serviço público, respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, ou seja, a responsabilidade voltará para ele nos casos de dolo ou culpa, tá? Tendo intenção ou não. Legal? 2 servidores públicos, seção 2. Artigo 41. A atividade permanente é exercida, primeiro, em qualquer dos poderes do município, na autarquia e na fundação pública, por servidor público, ocupante de cargo público, em caráter efetivo ou em comissão, ou de função pública. Bom, dos servidores públicos você vai estudar muito comigo lá no Estatuto, tá? Mas aqui também ele fala. Segundo, na empresa pública, na sociedade de economia mista e nas demais entidades de direito privado, sob o controle direto ou indireto do município, por empregado público, ocupante de emprego público ou função de confiança. Então tem essa distinção aí. Tá? Artigo 42. O cargo, o emprego e a função são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Já falei isso lá no Estatuto, também na aula. Aqui é o seguinte, tem cargos, tá, que são acessíveis só a brasileiros natos. Nós temos brasileiros natos naturalizados. Então, o exemplo que eu vou dar aqui para vocês é presidente da República, oficiais de Forças Armadas, como eu dei no Estatuto. Esses só podem ser preenchidos por brasileiros natos. Prefeito pode ser naturalizado, vereador pode ser naturalizado. Tá legal? Parágrafo 1º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado de livre nomeação e exoneração. Não precisa de concurso público. Concurso pode ser só de provas, tá? Provas e títulos. Títulos para quem é doutor, para quem tem mestrado, ok? Aí são títulos.
Parágrafo 2º, o prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Chama a atenção desse parágrafo, que ele parece inocente, mas não é. Então aí, ó, é de até 2 anos. Prorrogável por igual período? Não, prorrogável uma vez por igual período. Parágrafo 3º, durante o prazo prorrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas de títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Nenhuma novidade. Parágrafo 4º, a inobservância do disposto nos parágrafos 1º e 3º deste artigo implica a nulidade do ato e punição da autoridade responsável nos termos da lei. Bora lá. Artigo 43. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, vamos lá. Contratação por tempo determinado é aí caráter temporário para atender interesse público. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a funções de magistério. Artigo 44. O cargo em comissão e a função de confiança serão exercidos no âmbito do Poder Executivo e da Câmara, por servidor ocupante de cargo de carreira técnico profissional. Poder Executivo, aí já falei para vocês que é prefeito e tal. Câmara, vereadores e tal. Tá? Da Câmara seria o Legislativo. Artigo 45. A revisão geral da remuneração do servidor público, sem distinção de índice, far-se-á sempre na mesma data. Aí eu botei isso daí para a gente dar uma olhada no parágrafo 1º, que diz que a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre o maior e o menor remuneração de servidores públicos, observadas como limite máximo a remuneração percebida em espécie a qualquer título pelo prefeito. Então, o prefeito aí, ó, é o teto, tá, da administração municipal. Parágrafo 2º. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não podem ser superiores aos percebidos do Poder Executivo. Tá? Então, maior aí, Executivo, menor Legislativo, os vencimentos do cargo. Parágrafo 3º. É vedada a vinculação e equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto nesta lei orgânica. Parágrafo 4º. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para o fim de concessão de acréscimo ulterior, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Então, acréscimos pecuniários aí não são computados, não serão acumulados. Legal? Artigo 46. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida se houver compatibilização de horário nos seguintes casos. Bom, deixa eu ler aqui, eu vou pontuar no final. Ó. A de 2 cargos de professor, já fala aí, um cargo profissional, um cargo de professor com outro técnico ou científico, e 2 cargos privativos de médico. Esse terceiro aí, pessoal, de hoje já tem uma redação que é 2 cargos de profissionais da área de saúde, tá bom? Ele pode ser acumulado, mas antes ele tem que ter compatibilidade de horários, tá? Então, nesse caso aí, podem acumular 2 cargos de professor ou técnico científico, tá? Com de professor, e o último aí, 2 cargos aí de profissionais da saúde, aí médico, privativo, e englobaram outros. Parágrafo único. A proibição de acumular se estende a emprego, a função e abrange autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade e economia mista também. Artigo 48. Ao servidor em exercício de mandato eletivo se aplicam as seguintes posições, ou seja, ele concorreu a um cargo, ganhou e vai lá ser vereador, deputado, qualquer coisa. Então vamos lá, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo, emprego ou função. Então fica afastado, eletivo, federal, estadual ou distrital. Quando investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. Então o prefeito ele vai optar lá pela remuneração.
Vereador, que é o inciso terceiro, se houver compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E se não houver, será aplicada a norma do inciso anterior, que é qual? Facultado a ele optar, tá? Pelo vencimento, pela remuneração, beleza? Inciso 4. Bom, e no inciso 4, pessoal, em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Então, faz uma ressalva aí, tá? É contado, sim, mas não para promoção por merecimento. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se exercício ele estivesse. Legal? Bom, artigo 49. A lei reservará percentual de cargos em empregos públicos para provimento com portador de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Artigo 50. Os atos de improbidade administrativa importam suspensão dos direitos políticos, perda de função pública e indisponibilidade dos bens. E o ressarcimento ao erário, né, vai ter que devolver o que, porventura, ele levou na forma e na gradação estabelecidos em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 51. É vedado ao servidor desempenhar atividades que não sejam próprias do cargo de que for titular, exceto quando ocupar cargo em comissão ou exercer função de confiança. Aquela de cargo em comissão ou de confiança, ele vai acabar exercendo outro tipo de atividade. Artigo 52. O município instituirá regime jurídico único e respectivos planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias, das fundações públicas. Bom, regime jurídico único é quando você é baseado ou lá pelo estatuto, você é regido pelo estatuto. Tá legal? Então, o município aí, você é regido pelo estatuto. Se o estatuto tem recolhimento próprio, enfim, você não tem mais nenhum contato com INSS, CLT, nada disso. Tá? Investido aí no município, você será regido pelo estatuto, que é lá o servidor, beleza? Então, por isso que ele fala, ó, regime jurídico único aí. Artigo 53. A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes: valorização e dignificação da função pública e do servidor público, profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público, remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para o seu desempenho. Artigo 54. Ao servidor público que, por acidente ou doença, tornar-se inapto para exercer as atribuições específicas de seu cargo, são assegurados direitos e vantagens a ele inerentes, até seu definitivo aproveitamento em outro cargo, atendida a habilitação exigida. Isso aqui também você vai estudar a fundo comigo no estatuto, tá? Mas aqui só passando como referência. Artigo 56. O município assegura ao servidor os direitos previstos no artigo 7º lá da Constituição Federal, e os que, nos termos da lei, visem a melhoria de sua condição social e a produtividade do serviço público. Especialmente, coloquei isso aqui, o artigo, porque eu tenho que ter uma base. Depois eu trago ou você dá uma olhada nesses incisos que estão lá no artigo 7º da Constituição, mas é para eu falar sobre isso aqui, ó. A duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais, facultado a compensação de horários e a redução da jornada nos termos que dispuser a lei, férias prêmio com duração de 3 meses adquiridas a cada período de 5 anos de efetivo exercício em serviço público municipal, contados da data da admissão, admitida sua conversão em espécie por conveniência da administração pública municipal, limitadas até o número de 7. Bom, isso aqui, inclusive, lá na Constituição, você não vai ver mais. A licença-prêmio, ela foi extinguida lá. Extinguida, você vai dar uma olhada lá e você vai ver isso, tá? Mas a União não tem mais. Na União não tem mais. Sexto,
Mas se aqui tem, é bom demais. Você vai ficar 3 meses de férias. Deixa aqui, né, pessoal? Isso que é importante. Sexto, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Artigo 57. A lei assegurará ao servidor público da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados no mesmo poder, ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Então, ela vai assegurar a isonomia de vencimentos para cargos, certo? Do Executivo e Legislativo. Mas lembrando que os vencimentos do Legislativo ele nunca pode ser maior do que o do Executivo. Não esqueçam disso. Tá? Artigo 58. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. A gente fala isso também no Estatuto. Artigo 59. É garantida a liberação do servidor público para exercício de mandato eletivo em diretoria da entidade sindical, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do cargo. Vamos lá. Artigo 60. É estável, após 2 anos de efetivo exercício, servidor público nomeado em virtude de concurso público. Bom, aqui eu já quero chamar a atenção de vocês que o entendimento hoje é que a estabilidade ela vem após 3 anos de efetivo exercício, isso após ser cumprido o estágio probatório. Tá? Se vier na prova com a referência à lei orgânica do município, aí, pessoal, você vai botar de 2 anos, né? Porque ele quer o que está aqui. Só que o entendimento, eu acredito que até no município, tá? Já seja praticado 3 anos para adquirir a estabilidade. Parágrafo 1º. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgada, quando não há mais recurso, ou processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa, além de observância dos requisitos estabelecidos no artigo 6º, parágrafo 8º desta lei orgânica que nós vimos. Parágrafo 2º. Invalidada a sentença judicial, a demissão do servidor público estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização aproveitada em outro cargo ou posto em disponibilidade. Não vou entrar aqui muito nesse mérito, porque eu quero que você estude também estatuto comigo. Então, lá eu explico isso tudo aqui minuciosamente. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor público estável ficará em disponibilidade até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 61. O servidor público será aposentado. Bom, por invalidez permanente com proventos integrais, quando decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcionais nos demais casos. Aqui, outra mudança, tá, pessoal? Mas está aqui ainda na lei. Não sei se vão atualizar. Compulsoriamente aos 70 anos, só que agora passou para 75 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço ou voluntariamente. Então aqui eu não acredito que vai cair 70 lá na prova, tá? Vai cair algum número, mas pode ser que ponha lá 60, 80, mas hoje o entendimento é 75 anos. Aí expulsória, né? Que a gente brinca. Ou aí, voluntariamente, que eu vou falar agora, voluntariamente, aos 35 anos de serviço, se homem, ou aos 30, se mulher, com proventos integrais. Tá? 30 anos de efetivo serviço em funções de magistério, se professor, e aos 25, se professora, com proventos integrais. Então, esses primeiros, vocês veem aí que são integrais. 30 anos de serviço, 35 anos de serviço homem, 30 anos de mulher, integral. 30 anos de serviço, 25 no magistério, 30 anos homem, 25 de mulher, integral. E a C e a D já fala de proporcional. Aos 30 anos de serviço, se homem, aos 25, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Aos 65 anos, se homem, aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Já estamos finalizando essa primeira aula, hein?
O tempo de serviço público federal, estadual, municipal é computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Quarto, os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade. Quinto, serão estendidos ao inativo os benefícios ou vantagens posteriormente concedidos ao servidor em atividade, mesmo quando decorrente de transformação ou reclassificação do cargo ou da função em que se deu a aposentadoria. Sétimo, o servidor deverá permanecer no exercício de suas atividades enquanto tramitar o requerimento de sua aposentadoria. É lógico isso daí. Nono, o servidor público que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causaram sua aposentadoria por invalidez terá direito para todos os fins, salvo para a promoção, a contagem de tempo relativo ao período de afastamento. Bom, a questão ela diz assim, ó, tendo como base a lei orgânica de Betim, aponte a alternativa correta. Então você já vai lá, sublinha incorreta para você não se confundir. Bom, a letra A. É permitida a acumulação remunerada de cargos públicos, ainda que não comprovada a compatibilidade de horários. Bom, vem comigo rapidinho aqui no artigo 46, que fala exatamente o contrário. Ó. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos permitida se houver compatibilidade de horários. Então, a alternativa A diz que é permitida mesmo que não seja comprovada a compatibilidade de horários. Então, está incorreto, tá? A letra B. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o judiciário e o executivo. Vem comigo, artigo 8º, e até chamei a atenção. Pessoal, temos dois poderes no município, o legislativo e o executivo. O judiciário não faz parte. Então, também está incorreta a letra B. Letra C, ao município compete elaborar o plano diretor em conjunto com a União e o Estado. Bom, vamos lá no artigo 13, pessoal, que fala exatamente da competência do município e não é competência comum com o Estado e com a União, que é elaborar o plano diretor. Então, não compete elaborar o plano diretor ao município em conjunto com a União e com o Estado. Compete ao município. Legal? Então, está incorreta também a nossa base, o artigo 13, inciso 16. Bom, a letra D diz: o prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Bom, exatamente isso aí. Artigo 42, parágrafo 2º, traz exatamente essa redação, que o prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Tá? Então, o nosso gabarito ficou sendo a letra D. Legal, pessoal? A letra D é a opção correta. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer por você estar aqui. Lembro a você para se inscrever, convido a você para se inscrever no nosso canal. Já ativa o sininho para receber notificações. Aqui você vai ter aulas gratuitas da Lei Orgânica e do Estatuto aí do seu município, o município de Betim, que você fará o concurso. Tá legal? Então se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like aí, tá? Não custa nada e vai nos ajudar muito. Compartilhe nosso conteúdo. E aqui, ó, pessoal, Instituto IASE, trabalhando para a sua aprovação, professor Gabriel Velasco. Estou deixando aí o nosso Instagram, que é o @instituto.iase, ponto oficial. Também na descrição, nossas redes sociais, nosso site. Você vai ter como nos encontrar lá também. Forte abraço, até a próxima aula. Tchau!